O senador da República e general reformado Hamilton Mourão falou neste fim de semana sobre os acontecimentos que terminaram com a prisão de um colega de farda dele. Mourão disse que houve reuniões e conversas de golpe, mas que não levaram a ação nenhuma. Nada passou de apenas pensamentos. Ele disse o seguinte, abre aspas, é uma conspiração bem tabajara. Conversas de WhatsApp. Em tese, houve reuniões, mas não levaram a nenhuma ação. Na linguagem militar, nós definimos como ações táticas, tudo aquilo que há movimento. Não houve nada disso. Houve pensamento. Não passou disso. Fecha aspas. Mourão estava falando sobre o que foi divulgado até agora, é a opinião dele, mas que pode piorar a situação dos colegas acusados. Não havia a menor necessidade de ele comentar o ocorrido, mas talvez até com a intenção de mostrar que um pensamento não pode ser punido. Acabou concedendo uma entrevista que subliminarmente pode levar à condenação de generais que serviram com ele, principalmente dependendo da intenção do jornalista que fez a entrevista. Nós vamos conversar agora com o coronel da reserva, Gerson Gomes, que está nos Estados Unidos. Gerson, seja muito bem-vindo. E o que você achou das declarações do general e senador Hamilton Mourão? Veja que ele disse que, em tese, se referindo a uma coisa que já havia sido publicada e não necessariamente uma opinião pessoal dele, ou seja, partindo dele. Ele estava respondendo a uma provocação de um jornalista. Seja muito bem-vindo, Gerson. Pois é, o general Mourão, ao jeito dele, ele expressa o que quase toda a oficialidade acha a respeito desses acontecimentos. Todo aquele período ao final do governo Bolsonaro, nós acompanhamos, e você lembra, eu estava na Jovem Pan, cobria diariamente aquelas manifestações nas portas dos quartéis, e durante aquele período, por diversas vezes, nós analisamos as opções que o presidente Bolsonaro tinha diante do impasse. Que impasse era esse? Ele decidiu concorrer à eleição presidencial com os candidatos do seu partido, apesar de todas aquelas denúncias e desconfianças e até mesmo da postura do Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa não somente do seu presidente, mas respaldado pelos seus colegas e até mesmo ali do Tribunal Superior Eleitoral, que tomaram uma série de medidas que qualquer um olha para aquele período com bastante desconfiança. Porém, a população foi para a porta dos quartéis. Durante aquele período, Paulo, houve muita indignação na família militar, entre militares da reserva, mas do agronegócio, o pessoal foi para as estradas, vários se deslocaram, houve até um balão de ensaio ali de uma manifestação e paralisação nacional dos caminhoneiros. Tudo aquilo fazia parte de um momento de perplexidade nacional, ou pelo menos, a bem da verdade, com parte da população que votou no presidente Bolsonaro e aqueles até que não votaram, mas também perceberam a forma injusta com que foi conduzido o processo. Agora, quando o general Mourão faz referência a esses grupos de WhatsApp, mensagens, etc., eu vou te dizer uma coisa, eu passava, durante aquele período, pelo menos 1 ou 2 horas nos grupos de WhatsApp jogando água fria. Eu era conhecido como uma espécie de estraga-prazer. Por quê? Porque havia um monte de gente com aqueles famosos tic-tacs. Tic-tac, tic-tac, agora vai. Saltos de paraquedistas em Saquarema. Aí eu explicava que aquela operação era uma operação de adestramento. Blindados se deslocando de norte a sul. Agora vai. E aí eu explicava, gente, nós estamos em novembro, outubro, novembro é o período de adestramento. Esse deslocamento é um deslocamento logístico normal, que acontece todos os anos. Não, mas agora eu ouvi dizer que os forças especiais... Ou seja, tudo isso que a gente está hoje transformando, ou pelo menos o Supremo Tribunal Federal transformou na narrativa de um golpe de Estado, na verdade, eram muitos e muitos grupos de WhatsApp, principalmente de oficiais subalternos, praças, cada um dizendo que seria
inimaginável ver Lula subindo a rampa no dia 1º novamente. Por quê? Será que é porque a população tem uma rejeição ao presidente Lula gratuita? Não, é por causa do passado. Esse grupo é um grupo que foi condenado na Lava Jato, esse é um grupo que era uma organização criminosa sobejamente comprovada, com dinheiro devolvido, com ações internacionais, com acordos de leniência, ou seja, a população estava perplexa. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal do nosso país, como o próprio ministro Gilmar Mendes, inclusive, cobra a fatura nas suas declarações, foi o responsável pela eleição de Lula, o descondenando, o tornando elegível e conduzindo o processo eleitoral da forma que conduziu. Bom, militares são parte da população, Paulo. Os militares também faziam parte desses grupinhos de WhatsApp que, como aquele que caçou as redes sociais do próprio velho da van, o dono da van, né? Não podemos esquecer do Luciano Hang, e tantos outros empresários que tiveram as suas redes sociais caçadas por grupos de WhatsApp fazendo comentários que são os mesmos ou do mesmo teor desses que a gente vê. Então, Paulo, eu já abro o programa dizendo para você o seguinte: subscrevo aquilo que o general Mourão falou, ou seja, muito barulho, muita coisa que circulava nas redes sociais, mas quem for resgatar as minhas participações lá no Pingo nos Is na época, vai lembrar que diariamente eu reiterava, não existe a menor possibilidade de que as Forças Armadas façam uma intervenção no processo político. E eu explicava as razões, explicava que nós já não estávamos mais em 64, as condições eram completamente diferentes. E a população clamava por socorro, Forças Armadas, SOS, Forças Armadas, salvem o Brasil. E as Forças Armadas, como nós sabemos, não se movimentaram na direção de chamar a si o protagonismo ou a tutela da sociedade, Paulo. Então veja o que disse o general Mourão. Tudo não passou de pensamentos, ou seja, ações que não se confirmaram. Então, de novo, o que todo mundo diz, os juristas dizem aí para todo lado onde se conversa, que é o óbvio, se não houve uma ação que culminasse com um crime, o que foi feito antes, o que aconteceu antes, não passou de pensamentos de algumas pessoas inconformadas, insatisfeitas, que tentavam, né, uma manifestação, né, uma revolta, uma expressão do seu sentimento que não foi para frente. E pelo que a gente viu em todo esse processo, no que foi divulgado, né, pelo o relatório da Polícia Federal, foram poucas pessoas envolvidas. Né, um pequeno grupo envolvido que realmente, né, se caracterizou como uma coisa isolada. Mas aí eu começo a receber, né, constantemente um monte de figurinhas, de memes, né, e a que mais me chamou a atenção hoje foi a do general G. Dias, abraçado com o presidente Lula, e o título era o seguinte: quem estava no Planalto está livre hoje, e quem não estava no Planalto, naquele 8 de janeiro, está preso hoje. Essa é a primeira vez que se prende um general mesmo da reserva de 4 estrelas e do porte de Braga Neto. Você não acha que essa corda está esticando demais, não, Gerson? Está esticando demais, mas eu vou colocar esse tema em outra perspectiva, Paulo. Você sabe que eu estou falando dos Estados Unidos e, como eu tenho dito, nós temos uma vantagem por morarmos fora, que é a vantagem de estarmos 2 anos à frente na história do Brasil. É como se nós pudéssemos diariamente falar com você da audiência do Mundial Telenotícias, vindo do futuro e vindo hoje e dizer para você: eu já conheço o filme, sei o final desse filme, sei aonde vai chegar. Por que eu te falo isso?
Porque quando a gente olha a eleição de Trump 16, Bolsonaro 18, a derrota de Trump em 20, derrota de Bolsonaro em 22, a invasão do Capitólio em 2021, a invasão da Praça dos Três Poderes ali no 8 de janeiro de 23. Então, todas essas histórias, elas têm uma semelhança que não é fortuita, ela não é ocasional, Paulo. Existe, sim, uma estratégia comum. O roteiro do filme é muito parecido. E por que eu falo para o general Braga Neto e para todos que estão nos ouvindo hoje? Nós teremos que enfrentar um período de bastante turbulência ainda nos próximos 2 anos. Quando eu estive há 15 dias lá na Argentina, conversando com os presos políticos que lá se refugiaram, eu disse para eles, vocês sabem que nos Estados Unidos há centenas de pessoas que foram presas por causa da invasão do Capitólio e que foram ludibriadas, fizeram acordos de não persecução ou acordos junto com a promotoria e estão presos e serão soltos, sabe quando? No primeiro dia da administração do presidente Trump. Veja a diferença. Biden foi o presidente de toda a história dos Estados Unidos que mais pessoas indultou e comutou penas em um único dia, de toda a história. Numa operação que remete os brasileiros a mais ou menos o que está sendo feito para acobertar a quadrilha da Lava Jato, desfazendo, com o auxílio de ministros da Suprema Corte, que vão desde o amigo do meu pai, mas até o advogado do presidente Lula, que se encontra dentro do próprio tribunal, e nós temos uma estrutura que foi montada dentro do governo para desfazer a Lava Jato. Veja que o presidente Biden não teve escrúpulo sequer de descondenar ou perdoar o seu próprio filho, que está envolto em um monte de ações de corrupção. Por que eu estabeleço esse paralelo, Paulo? Eu queria te pedir que você colocasse uma foto e nós vamos trabalhar em cima dessa foto para que a nossa audiência entenda. Essas 3 figuras que aparecem aí na tela de vocês, essa imagem foi produzida pela inteligência artificial do X, o tal do Grok, agora é o Grok 2. E eu pedi para o Grok e pedi o seguinte, você poderia colocar numa mesma imagem o general Michael Flynn, o tenente-coronel, que é um mariner, Stuart Schiller, e o oficial de infantaria Pete Hegseth. E ele produziu essa imagem que está para vocês. E o que isso tem a ver com o Braga Neto? Ou o que isso tem a ver com a situação que nós estamos vivendo no Brasil? E eu vou te dizer, tudo. Tem tudo a ver. Esse general que aparece à esquerda nessa foto, o general Michael Flynn, ele é um general de 3 estrelas, também super condecorado, esteve no Afeganistão, no Iraque e também da mesma área do Braga Neto. O general Braga Neto é um homem da área de inteligência. E o general Flynn também um homem da área de inteligência. E o que aconteceu? O general Flynn foi para a Casa Branca como um assessor militar do presidente Trump. E durou pouquíssimo, porque ele foi atacado e envolvido naquela conspiração e naquela teoria ou aquela narrativa, usando o termo que o Lula tanto gosta, que subsidiou o primeiro impeachment do presidente Trump. Havia um conluio com os russos. A eleição de Trump foi um conluio dos russos. Depois, com 2 anos em que esse assunto foi ao Congresso, não deixava o Trump governar, descobriu-se que, na verdade, aquilo foi produzido pela própria CIA, pela CIA, com apoio, inclusive, da Hillary Clinton e de grupos do Partido Democrata que forjaram aquele dossiê que implicou o general Flynn. Ou seja, o que está passando com o general Braga Neto é uma reprodução da justiça avançando sobre um setor específico ou pelo menos para viabilizar ou para legitimizar uma narrativa. E o Flynn foi enrolado ou arrolado nesse processo. Depois se descobriu que era tudo mentira. Vai acontecer a mesma coisa no Brasil. O que há no Brasil, Paulo, é um desespero. Você colocou nas suas palavras com muita sabedoria que, dependendo do que acontecer na Venezuela, já vimos o que aconteceu com Bashar al-Assad na Síria, em 11 dias ele caiu. Cadê a influência da Rússia que seguraria Nicolás Maduro? Onde é que está a influência do Irã, do Hezbollah, que se encontra na América do Sul? Será que eles terão força?
Eu digo para você, Paulo, você tocou no ponto. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, ele é uma representação, ou como o seu próprio presidente diz, é um ator político que está conduzindo esses processos de perseguição política e utilizando o poder judiciário para o lawfare. Isso aconteceu exatamente aqui, Paulo. Veja que o presidente Trump teve a Polícia Federal invadindo a sua casa em Mar-a-Lago, igualzinho aconteceu com o Bolsonaro. Nós tivemos a baleia, tivemos os cartões de vacina. Aqui, o Trump enfrentou vários dos processos ridículos, como esses também do Brasil. A estratégia é a mesma, o roteiro é o mesmo. Mas existe um segundo homem ali que eu queria falar para você. Vamos voltar, mas eu vamos prefiro voltar. que você me disse que tem alguém da audiência mandou uma mensagem para mim. Eu vou lhe falar agora. Antes de falar desse segundo homem, eu prefiro ouvir essa pergunta da audiência, porque eu creio que vai estar relacionado. Tá, é o seguinte, nós recebemos aqui uma pergunta de um subtenente do Exército que está reformado, que fez a pergunta diretamente para você. E por essa razão, nós decidimos colocar a pergunta dele aqui, porque ele faz uma pergunta extremamente pertinente que causa uma certa preocupação futura. Vamos ouvir a pergunta dele. Solta aí, produção. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, amigos da Mundial Telenotícia. Sou subtenente do Exército, aposentado já, né? Fui embora para a reserva em 2000, né? Passei 34 anos na ativa e queria fazer uma pergunta, Paulo. Essa situação de um general 4 estrelas preso, né? Os comandantes, né? Os generais, outros generais da ativa não se manifestam, não estão se manifestando, e a tropa está olhando, o subordinado hoje, ele fica parado olhando aquela situação, onde está vendo os comandantes inertes sobre essa situação. O que está acontecendo? Eu pergunto, como fica a tropa numa situação real? Dá para confiar nesses comandantes? Será que a gente fica seguro? Eu fico hoje pensando quem está na ativa, né? Quem tem, um exemplo, 20 anos de serviço, de caserna, qual motivação que ele vai ter daqui para frente? Fica a pergunta. Um grande abraço a todos. Bom trabalho. E aí, Coronel Gerson Gomes, está aí a pergunta feita. Isso preocupa de verdade. O que você tem a dizer? Preocupa muito, Paulo. Preocupa, e esse companheiro, subtenente, que eu ouço com muita atenção, porque quem acompanha a minha história de vida sabe que eu sou filho de um sargento fuzileiro naval. E tenho um respeito muito grande pelas praças por causa da minha história de vida que eu trago de casa. Mas eu vou no ponto que ele perguntou. Como é que fica a liderança militar, a hierarquia? Como é que fica uma situação real de combate em que o subordinado precisa confiar naqueles que lhe mandam para o sacrifício máximo, extremo, até da própria vida em defesa da pátria? E ele toca num ponto muito importante. Volte aquela foto, por favor, para mim, Paulo. Essa foto, ela mostra a segunda pessoa que está ao lado do general Flynn, é um tenente-coronel Mariner. Esse tenente-coronel ficou muito famoso aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque quando houve a retirada do Afeganistão, foi algo tão ridículo, tão horrível, tão inaceitável, que todo mundo ficou perplexo. Mas o que aconteceu? Exatamente o que acontece em todos os países onde os militares são submetidos ao poder político, inclusive no Brasil. Os militares ficaram indignados porque foram 20 anos no Afeganistão em que muitos perderam a vida, vários perderam membros, muitos voltaram traumatizados e, de repente, numa ação que foi decidida pelo comandante em chefe, mas, obviamente, ela foi executada por oficiais generais do mais alto nível aqui dos Estados Unidos, você deixou para trás não somente civis, mas foram mortos militares naquele período ali em que tomou-se a decisão de abandonar
o Afeganistão numa retirada atabalhoada, ridícula, deixando bilhões em equipamentos para trás, uma base aérea inteira, desfazendo tudo aquilo que os Estados Unidos construíram em 20 anos, deixando inclusive o governo afegão na mão do Talibã, tudo isso por uma decisão do presidente Biden, subsidiada, executada por oficiais generais. E o que aconteceu? Esse tenente-coronel, ele se manifestou e ele tinha quase 20 anos de serviço. Sabe o que significa isso, Paulo? É que ele, que havia comandado tropas no Afeganistão e viu seus companheiros falecerem ali, naquele momento em que a multidão queria avançar sobre o aeroporto, houve atentados, o Talibã chegando, um Galaxy, vários, decolando da pista com afegãos agarrados nas rodas, no trem de pouso da aeronave. Uma situação completamente absurda. E ele foi a público, veja só, ele perdeu toda a aposentadoria dele, porque se ele tivesse ficado calado, ele poderia, se ele não tivesse tido a coragem moral de vir a público e dizer: é inaceitável que isso que aconteceu nós não tenhamos nenhum dos oficiais generais removidos. Ninguém vai se responsabilizar por essa operação catastrófica, pelas vidas que foram perdidas. E o que aconteceu? Aquele grupo de oficiais generais que estavam subsidiando o governo Biden, esse grupo não somente não foi responsabilizado, como não foi removido, como ficou por isso mesmo. E esse tenente-coronel foi demitido dos Mariners, que são uma elite aqui dos Estados Unidos, perdeu todos os 20 anos de serviço porque ele saiu sem receber nada. Se ele ficasse quieto, somente alguns meses ele poderia passar para a reserva e se manifestar. Hoje ele lidera um grupo de oficiais da reserva que justamente criticam, e ele publicou um livro sobre isso, tem um site sobre isso, sobre a responsabilidade da liderança dos oficiais generais. Então isso que o subtenente faz, essa provocação, é muito séria, Paulo. De fato, esse não é um problema exclusivo do Brasil. Aqui nos Estados Unidos também existe a submissão da alta cúpula militar ao poder político. Agora, como se mantém a hierarquia, a disciplina, a operacionalidade de uma força? E aí a gente entra nessa terceira pessoa que está nessa foto. Essa terceira pessoa é somente um oficial de infantaria da Guarda Nacional, com um nome bem estranho, Pete Hegseth. Sabe quem é esse cara? Ele foi o escolhido por Trump para ser o secretário de Defesa, uma espécie do ministro da Defesa do Brasil. O secretário de Defesa, ele não somente terá o Pentágono, as Forças Armadas ali, ele fazendo o papel justamente de interface entre o poder político e o poder militar, mas ele não só é um veterano, assim como o general Flynn, assim como o tenente-coronel Schiller, ele, o Hegseth, ele foi um militar que foi para a frente de combate, mas ele não ficou famoso por isso. Ele, na verdade, sai das Forças Armadas, vai para um grupo de veteranos, se formou, ele tem mestrado, doutorado, é alguém que tem uma capacidade acadêmica grande, mas ele ficou famoso como um comentarista da Fox News. Esse cidadão, ele escreveu um livro exatamente sobre a desmontagem da estrutura militar, porque a liderança militar estava concedendo espaço para as pautas woke, entrando os transgenders, entrando a pauta das mudanças climáticas, entrando uma série de pautas que nós vemos também no Brasil, hoje ensejando estudos na Escola de Comando do Estado-Maior, no curso de Política, Estratégia e Alta Administração, porque isso faz parte de um movimento global. E veja que ele, o Pete Hegseth, foi escolhido para justamente trazer as Forças Armadas para o equilíbrio em que elas não podem perder a operacionalidade, não podem ver comprometidas a liderança, principalmente nós estamos falando da potência hegemônica militar do planeta. Então, Paulo, eu respondo ao subtenente dizendo o seguinte: a sua questão é da mais alta importância, e eu ouso afirmar que os líderes militares que hoje estão nos altos comandos sabem disso. Eles sabem que eles estão numa extrema dificuldade, porque não podem chamar a si
o poder político, como aqui nos Estados Unidos também. Você não viu nenhum militar se manifestando contra o presidente Biden. Agora, eu ouso afirmar, Paulo, que aqui nos Estados Unidos a indignação era gigantesca e que parte se manifestou na última eleição, e no Brasil também é. Nós não chegaremos a 2026 numa situação a bom termo, não somente na área econômica, mas eu também digo, na área militar. Eu falei para você já várias vezes, o que aconteceu na Argentina é o que eu vejo acontecendo no Brasil. Eu não acho que os oficiais das Forças Armadas do Brasil arriscariam, ou nós não estamos sob o risco de vermos uma força armada se transformando numa narcoditadura. Não, os militares brasileiros têm valores muito rígidos. Agora, essa submissão ao poder político levou o Brasil a uma sinuca de bico. Por quê? Porque nós temos um grupo que é uma organização criminosa que voltou ao poder. E pior do que isso, nós temos essa presença hoje do Supremo Tribunal Federal com uma legitimidade sendo erodida a cada dia. E eu vou te fazer uma provocação, Paulo. Me diga uma coisa. O ministro Alexandre de Moraes, ele manda esse delegado lá prender o general Braga Neto. Eu te pergunto, a polícia, esse grupinho de policiais federais teriam a capacidade de prender uma pessoa da Força Armada ou uma pessoa qualquer, por exemplo, alguém do estado de São Paulo, que a Polícia Militar de São Paulo dissesse assim: não vamos cumprir essa ordem, porque entendemos que essa ordem é ilegal. Por que ela ainda é cumprida? Porque existe o mínimo, o resquício de legitimidade. Você veja que aquilo que o Van Hatten fez, de dizer eu não vou depor, por quê? Porque é errado, eu estou estribado na lei. Ele tomou uma atitude, espero que o presidente da Câmara respalde. Alguns anos atrás, você lembra, você que acompanha a política há mais tempo, você lembra quando o Renan Calheiros simplesmente desconsiderou uma ordem do Supremo Tribunal Federal, não quis nem tomar conhecimento quando ele era presidente do Senado? Então você veja que é claro que o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Judiciária na mão do Alexandre de Moraes é um grupo muito pequeno, inexpressivo. Não precisava fazer uma operação que o táxi foi para matar, para assassinar. Isso tudo é fantasia. Sabe por quê? Porque bastava simplesmente dizer: não vamos cumprir. Ele não tem força para impor. Não tem força. Agora, por que é que a população, os militares, os congressistas se submetem? Porque ainda existe um resquício de legitimidade. Agora, se esse resquício, esse fio de legitimidade se romper, quem fará cumprir aquilo que o Supremo Tribunal Federal entende como correto? A sua interpretação da Constituição. Então você veja que a situação é muito grave, Paulo. Não é só dos militares, é um problema institucional do país. Só que esse problema tem que chegar ao fim em alguma hora. Ele não tem condições de perdurar. Então vamos analisar. Chegando ao fim, nós já sabemos o que vai acontecer. Agora, se perdurar, né, porque o Exército disse hoje que está aí colaborando com a Justiça para separar o joio do trigo, né? Ou seja, para punir os maus militares. Ou seja, o que a gente entende disso aí? Que o Exército está endossando a atitude da Justiça Comum contra um general do gabarito, do peso de Walter Braga Neto, que é um general de 4 estrelas, que liderou a intervenção federal, como você disse, lá no Rio de Janeiro. Lembra que pediu ali a subida aos morros, né? Aliás, entrou lá e tomou conta dos bandidos. Ou seja, é um general que prestou um grande serviço à nação brasileira e está aí pronto para seguir adiante, fazendo muito mais. Então veja, quando o Exército diz uma coisa dessa, e aí a gente começa a pegar pela pergunta do suboficial, do subtenente, a coisa começa a complicar, porque nos parece que o Exército está de acordo com tudo que está sendo feito. Então, quando você diz, não precisava prender, né, a um general como Braga Neto, porque é um grupo pequeno, na verdade, Gerson, não parece ser um grupo pequeno. Ao contrário, parece ser um grupo bem grande, porque conta com o apoio
do comando do Exército hoje. Ou seja, nenhum militar, ainda mais um general de 4 estrelas, poderia ser preso se não tivesse o apoio e tivesse ali a conivência, né, o aceite do comandante do Exército, que é o general Tomás Paiva. Não só ele. E os brasileiros que estão sendo punidos com 14, 16, 17 anos? Só porque eles não têm as 4 estrelas de oficial general, eles são menos cidadãos, têm menos direitos? Não. Na verdade, o que nós estamos vivendo hoje é uma ditadura do judiciário. E isso a gente tenta camuflar, muita gente do mainstream jornalístico, até os operadores do direito, políticos, a nossa elite está olhando para essa situação, tentando achar uma saída institucional. Nós sabemos, eleição de 2026, renovando o Senado, retirando alguns ministros da Suprema Corte que nem deveriam lá estar, não somente porque desviaram suas condutas e cometeram crimes de responsabilidade e abuso de poder, é porque eles nem sequer deveriam ter ingressado. Porém, ingressaram. E ingressaram com o respaldo de quem? Do Senado Federal. Então você veja que é muito fácil a gente achar que esse é um assunto circunscrito às Forças Armadas. Não é. Nós estamos colhendo, assim como aqui nos Estados Unidos estivemos a menos de 3% do cômputo dos votos de eleger Kamala Harris. Se elegêssemos Kamala Harris aqui nos Estados Unidos, toda essa situação que a gente está vendo agora, Departamento de Justiça que está em vias de ser limpo, o FBI em vias de revelar inclusive as listas de pedófilos que foram ali mascaradas pelo FBI. Nós estamos em vias de saber operações da CIA que foram feitas contra políticos e cidadãos americanos, inclusive empresários. Você sabe que até o velho da Havan do Brasil a gente tem aqui nos Estados Unidos? Você sabia? Aqui a gente tem uma empresa que vende travesseiros, colchões, o MyPillow. Pois é o empresário que apoiou o Trump da mesma forma como o velho da van apoiou o Trump e também foi perseguido. Então você veja que o paralelismo é muito grande, Paulo. Agora, aqui o povo se organizou, elegeu Donald Trump e está na expectativa de ver a correção de rumos. Se essa correção de rumos ocorrer, e eu espero que ela vá realmente ocorrer para o bem até mesmo do povo americano, da sociedade americana, isso vai reverberar no Brasil. Por quê? Porque o grupo que subsidiou essa organização criminosa que se encastelou, que aqui nos Estados Unidos a gente chama de Deep State, aqui também é o mesmo grupo que subsidia o que está acontecendo no Brasil, Paulo. Então, nós precisamos entender que hoje a Alemanha está cobrando ou está pagando o preço daquela articulação política que hoje caiu. A gente abre os jornais e vê que hoje a Alemanha está sem governo, vai ter que chamar eleições agora para fevereiro. Por quê? Por atos absurdos e imbecis daquele grupo que se chama de Verdes, de um partido ecológico que simplesmente baniu a energia nuclear da Alemanha, jogou a Alemanha numa crise energética sem precedentes. E aí você diz assim, poxa, se o alemão, um povo tão culto, tão inteligente, comete essas imbecilidades, por que o brasileiro também não tem direito? É verdade, nós temos cometido uma série de imbecilidades, a começar por voltar ao Dilma II, ou seja, no Dilma III, voltamos na economia e também por reintroduzir essa organização criminosa que está agora repetindo tudo aquilo. Você já viu as estatais, Paulo? Os fundos de pensão, Paulo? Tudo igualzinho no governo Lula 2, Dilma 1, igualzinho. Então, se nós também cometemos esses erros, o povo americano aqui, Paulo, também cometeu e está corrigindo. Eu espero que a gente também ache uma solução institucional para corrigir os nossos erros e as nossas decisões errôneas. Pode ser que a gente consiga, eu torço por isso, Paulo. Olha, a similaridade realmente é uma coisa impressionante o que acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são 2 anos na frente do Brasil, exatamente como você disse. Porém, há uma diferença. Agora há pouco nós estamos falando o seguinte, vamos dividir as coisas aqui. Você tem os brasileiros civis que foram condenados, né, a 17 anos de prisão por coisas que muitos nem cometeram. Não fizeram. Né?
Não fizeram, você teve com eles ali. Mas nós falamos de militares, ou seja, você prender uma outra corrente, você prender um general 4 estrelas que nem lá esteve, me disse. Entendeu? Ou seja, não há nada assim comprobatório, de fato, né, que justifique isso mesmo, porque uma prisão preventiva, olha a sacanagem, final de ano, né, nós estamos analisando, final de ano, ele estaria com a família, Natal, Ano Novo, e o processo só vai ser revisto na volta do recesso do judiciário, lá no final de janeiro, e enquanto isso você coloca um militar ali, né, da estirpe dele ali engaiolado. Vai ficar preso, vai ficar detido ali dentro, de novo, por me disse, e por suposições, porque é uma preventiva, que deveria ter ocorrido dentro do processo legal lá atrás. Porque ela tem que ser uma preventiva, ela tem que ser contemporânea ao fato. E nós já estamos aí há quase 2 anos. E além disso, nós temos uma outra coisa que agrava a situação. Ou seja, a única coisa que eu vejo que está diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós não temos uma justiça eleitoral, no Brasil sim. Então veja bem, Bolsonaro foi cassado pelo TSE, pela justiça eleitoral. Agora, para reverter a inelegibilidade dele não pode ser feito exclusivamente no TSE, entendeu? Ela tem que passar pelo STF, pelo Supremo. E no Supremo, pelo time que está hoje aí, é praticamente impossível que ele consiga a inelegibilidade. Porém, se a pressão vier de fora, isso aqui para a gente encerrar, que nós já estamos esgotando o nosso tempo, porém, se a pressão vier de fora e ela for insuportável, aí poderá haver negociações. É uma coisa diferente. Né? Tipo, olha, vai apertar por aqui, Bolsonaro, a gente libera você aqui e você segura a nossa ponta desse outro lado. Beleza, isso pode acontecer. Fora a negociação, é praticamente impossível que se reverta essa inelegibilidade, porque aí já não entra de novo o TSE, entra o STF, tá entendendo? Agora vamos lá, aquilo que a gente disse no início do programa, tudo vai depender a partir do dia 10 de janeiro. Se Nicolás Maduro sai do poder, significa que a pressão americana funcionou, e funcionou bem. Se Nicolás Maduro não sai do poder, então isso pode encher de razão, encher de animação as autoridades que estão hoje no Brasil pensando do mesmo jeito. Por quê? Porque se fortalece uma guarda nacional, entendeu? Não tem como derrubar ninguém, não tem como sair ninguém daí, né? Nem de qualquer maneira que for, nem por uma pressão externa, nem interna, porque foi assim que Hugo Chávez se manteve no poder até morrer e Nicolás Maduro está se mantendo até hoje. Então a Venezuela, como dissemos no início, vai funcionar como um perfeito laboratório para o Brasil, porque se o Nicolás Maduro sai, aí todo mundo vai entender aqui que não adianta. Não adianta colocar uma guarda nacional, não adianta fazer pressão política, porque de fora a pressão será muito maior e vai ser difícil de suportar. Então, tudo vai depender daquilo que nós vamos ter a partir do dia 10 de janeiro na Venezuela. Você concorda comigo? Concordo parcialmente. Parcialmente porque o Brasil não é a Venezuela. O Brasil está entre as maiores economias do planeta, tem uma economia muito sofisticada e hoje o nosso benchmarking é a Argentina, o que está acontecendo na Argentina no campo político. A gente pode olhar para os Estados Unidos e no campo militar a gente pode olhar também para a Venezuela e você está certo. Por isso que eu digo que parcialmente nós temos a referência da nossa crise econômica com um contraponto do que está acontecendo ao Sul e a referência do que está acontecendo com as Forças Armadas, tanto na desmoralização que o Milei hoje tenta reerguer ou soerguer as Forças Armadas, como na Venezuela, como você bem disse, que dependendo do que acontecer com Nicolás Maduro, deixando o país ou não, para que o próprio Edmundo González retorne, ele que foi o presidente legitimamente eleito, possa governar e faça uma transição democrática. Não sabemos como vai acontecer na Venezuela, mas uma coisa eu te digo, os próximos 2 anos do Brasil serão muito similares aos 2 anos que nós passamos, os 2 últimos anos de governo Biden. Aqui nos Estados Unidos, nós vimos a economia se degradando. E no Brasil, tudo leva a crer que a economia, a continuar nesse caminho, e me parece até que já estamos num ponto quase sem volta,
nós teremos uma deterioração gigantesca da economia no Brasil. Da mesma forma, a instrumentalização da justiça para perseguição política, que foi feita pelo governo Biden, continuará sendo feita no Brasil. Chegará a um ponto de esgarçar o Estado de Direito. Chegará ao ponto da própria população chegar à conclusão de que, se nós continuarmos desse jeito, nos transformaremos numa republiqueta de banana. Esse era o discurso aqui dos Estados Unidos. Nós aqui ouvimos as pessoas dizer, nós não podemos aceitar isso. E a mesma coisa tem que acontecer no Brasil. Agora, se nós não tivermos elites acadêmicas, elites militares, elites políticas, empresariais, todos os setores que não se sintam incomodados, indignados com esse estado de coisas, aí você está certo. Nós caminharemos para o abismo. Agora, não teremos guarda nacional bolivariana no país. Pode acabar com esse devaneio, tanto de Lewandowski, Flávio Dino, nós não teremos, porque na Venezuela era um país pequeno e a guarda nacional já existia. Na Venezuela, 4 forças existiam ao longo da história, e quem se envolveu na repressão política não foi Exército, Marinha e Força Aérea na Venezuela, foi justamente a Guarda Nacional que já existia. Era uma espécie de polícia militar nacional. O Brasil é uma federação em que as polícias militares estão na mão dos governadores. Haverá resistência. Essa ideia, como você insinuou, com muita inteligência, com muita sagacidade, que esse sistema único de segurança pública quer criar as condições de algo semelhante, pode ser semelhante, Paulo, mas não tem como impor para um país de dimensões continentais e com as características do Brasil, um governo central opressor. Isso está se fazendo, repito, via poder judiciário, enquanto subsistir o mínimo de legitimidade que faça com que o Congresso Nacional, as Forças Armadas, as polícias militares, os governadores aceitem essas ordens que extrapolam as atribuições do Supremo Tribunal Federal. Essa hipertrofia do Supremo Tribunal Federal, ela tem que ser corrigida. Existe o caminho, o remédio constitucional, que é a eleição de 2026 com uma renovação de 2/3 do Senado. Por quê? Porque, afinal, esses ministros da Suprema Corte, todos foram aprovados pelo Senado Federal. Flávio Dino, Zanin, Toffoli, Lewandowski, quando lá esteve, até o mesmo decano. Todos que estão lá passaram pelo Senado Federal e se tem as suas características que os colocam como uma verdadeira organização criminosa hoje no país, e é assim que a gente tem que se referir, porque se estão cometendo crimes, se estão ao arrepio da Constituição avançando sobre cidadãos, inclusive oficiais generais, é verdade, mas não somente oficiais generais, porque esse oficial general, diga-se de passagem, não é a situação mais grave para as Forças Armadas. Sabe por quê? Porque ele já estava na inatividade, ele tinha um cargo político, ele se candidatou a vice-presidente, ele tinha um cargo no PL. Agora, e os oficiais das Forças Armadas do serviço ativo que foram presos ao arrepio da lei? Que a Justiça Militar nem deu um pio. E não somente eles, e tudo aquilo que foi feito com os 2.000 presos do 8 e 9 de janeiro, que foram tratados como verdadeiros cidadãos de segunda categoria, sendo retirado, drenado do seu direito de defesa, duplo grau de jurisdição, sem direito à audiência de custódia, levados para presídios federais onde ficaram 6, 8 meses, pessoas inocentes. Então, a situação do país é muito grave. Infelizmente, Paulo, me parece que a nossa elite só vai se mexer quando tocar o bolso, que é o que parece que vai acontecer nos próximos meses, pelo que tudo indica, Paulo. Gerson, eu vou te convidar para a gente continuar esse bate-papo no programa que nós vamos fazer nessa terça-feira ao meio-dia. Vamos falar sobre a possibilidade de venda inclusive de terrenos militares que estão sendo considerados ociosos pelo governo. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso. Mas, Gerson, chegamos ao final, foi muito bom, era necessário a gente dispensar esse tempo todo aqui para tentar esclarecer tudo o que está acontecendo e a gente traçar uma linha futura do que poderá vir a acontecer. É muito interessante. Muitíssimo obrigado por sua participação, Gerson, e eu espero você nesta terça-feira ao meio-dia. Obrigado, viu? E até lá. Até amanhã, convite aceito. Se Deus quiser, estaremos juntos amanhã ao meio-dia. Valeu.
E nós ficamos por aqui com esse programa de hoje. Se você gostou, não deixe de se inscrever em nosso canal, porque é muito importante para nós. Muito obrigado pela companhia e nos vemos de novo nesta terça-feira. Um forte abraço e até lá.